Está agora nesta edição da noite Pedro Matos Soares, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. E peço-lhe que nos explique exatamente o que é que se está a passar, que evento extremo é este e quais são as causas. Sim. Bom, boa noite a todos. Este evento, de facto, é muito extraordinário do ponto de vista da sua caracterização meteorológica e dos seus efeitos. Nós estamos a assistir a uma disrupção, uma perturbação no que se chama a corrente de Jacto, que faz com que haja um anticiclone bloqueado, digamos assim, um bloqueio. Este anticiclone está ali estagnado sobre a zona noroeste da América e que faz com que não existam nuvens. Quer dizer que toda aquela área, em primeiro lugar, está exposta à insolação, quer dizer que sempre em aquecimento. Por outro lado, os anticiclones caracterizam-se por terem um ar descendente que comprime à superfície e aquece. Quer dizer que estes dois efeitos combinados e depois a topografia que faz com que se intensifique esta subsidência de ar muito quente, espoleta este tipo de temperaturas tão elevadas e que nunca tinham sido registadas nesta área do mundo. Quer dizer que estamos a falar de um fenómeno que está muito para lá da variabilidade climática. Repara aquele registro, Patrícia, de 49,6 em Leiden, é cerca de 10 graus acima da temperatura máxima alguma vez registada. 10 graus é de facto uma enormidade. Esta configuração meteorológica é uma configuração muito rara, ou seja, ela ocorre, faz parte, digamos, do que é a variabilidade à larga escala da atmosfera, mas com tanta intensidade e a provocar temperaturas tão elevadas é de facto muitíssimo rara. Mas com esta intensidade, permita-me que o interrompa, com esta intensidade pode durar ainda vários dias? Bom, esta onda de calor, não é? Nós temos duas definições para onda de calor. Uma definição é quando temos temperaturas acima das temperaturas máximas, acima do chamado percentil 90, 3 dias seguidos ou 5 dias seguintes, depende. A WMO, a Organização Mundial da Meteorologia, tem mais a definição de 5 dias consecutivos com temperaturas muito elevadas, temperaturas máximas muito elevadas. Neste caso, ela parece que já está a ficar mitigada, mas de facto o impacto é gigante, não é? E nós vemos que em sociedades tão preparadas para este tipo de, digamos assim, tão civilizadas, tão desenvolvidas e que nós pensamos preparadas, afinal não estão assim tão bem preparadas. Repare, nós estamos a latitudes de cerca de 50 graus norte. Termos cerca de 50 graus de temperatura máxima é de facto uma coisa enorme, uma coisa devastadora. E nós vemos há climas ou locais mais propícios para que isto aconteça? Bom, a zona noroeste dos Estados Unidos, a zona oeste dos Estados Unidos e do Canadá configuram-se o tipo de clima que nós chamamos de mediterrâneo. Como temos a Península Ibérica, como temos a costa da Namíbia, Angola e temos também o oeste da Austrália. Estes climas mediterrâneos, chamados mediterrâneos, são de facto caracterizados como hotspots do ponto de vista das alterações climáticas. E desse ponto de vista são muito vulneráveis às chamadas alterações climáticas e temos assistido de facto a fenómenos extremos cada vez mais frequentes. Se nós falarmos em projeções para o futuro, as projeções nestas áreas do mundo são, de facto, também bastante dramáticas. E visto que estes fenómenos são cada vez mais frequentes, é expectável, é possível que aconteça em Portugal? Devemos equacionar um cenário deste género? Bom, eu não quero ser alarmista, Patrícia. Nós, em Portugal, infelizmente, os últimos anos têm-nos mostrado que não estamos fora desta senda de fenómenos mais extremos. Tivemos os incêndios muito severos de 2017 e que têm uma configuração parecida, não é? Agora, nos Estados Unidos, outro ingrediente desta onda de calor é também aquela zona dos Estados Unidos e do Canadá estarem perante uma seca muitíssimo forte. Em Portugal... E há uma ligação entre esses fenómenos todos, a onda de calor, os incêndios, a seca... Exatamente. É porque se nós tivermos os solos secos, não é? Nós não temos, energia a ir para a evaporação da água. Quer dizer que a energia que está no solo, digamos assim, por causa do sol, ela aquece a atmosfera subjacente e, obviamente, intensifica este aquecimento. O que se passou em 2017 em Portugal
naqueles fatídicos incêndios, teve estes ingredientes. Tínhamos num ano de seca, tivemos ondas de calor e tivemos estes incêndios que foram verdadeiramente dramáticos, como temos agora em Lytton, não é? Em Lytton, 90% da povoação parece que está em incêndio hoje, que é uma coisa devastadora. Em Portugal tivemos uma coisa muito análoga, não com valores tão elevados de temperaturas máximas, mas, respondendo à sua pergunta e não querendo ser alarmista... Se olharmos para o futuro, as projeções são preocupantes para Portugal, para a Península Ibérica, exatamente, enfim. Se nós olharmos para o futuro, as projeções apontam, e falando em concreto de projeções baseadas em modelos físico-matemáticos, elas apontam-nos, por exemplo, para ondas de calor muitíssimo preocupantes. Nós hoje em dia, não sei se terei tempo para dizer isto, digo num minuto, mas para dar uma ideia às pessoas, hoje em dia nós temos cerca de uma onda de calor por ano, em clima presente, o que se tem passado no nosso clima atual. As projeções apontam-nos para, daqui a 50, 60 anos, termos cerca de 6, 7 ondas de calor por ano. Ou seja, estamos a falar de qualquer coisa muito diferente. E quando olhamos para a duração dessas ondas de calor, estamos a falar de durações médias de 15, 20 dias. Ou seja, imagine, Patrícia e os telespectadores, o que é uma onda de calor com 2 semanas. Se falarmos, digamos, no tipping point, no máximo destas ondas de calor de duração, estamos a falar em 45, 50 dias. Quer dizer que, de facto, as sociedades não estão preparadas para isto, porque não é só a onda de calor, e nós podemos adaptar a onda de calor, mas depois é os incêndios, é a qualidade do ar, nós temos problemas de saúde muitíssimo severos, como estamos a ter agora no Canadá e nos Estados Unidos, não é? Problemas respiratórios, cardiovasculares, que são intensificados pela qualidade do ar devido aos incêndios. Nas cidades temos ainda o efeito de ilha de calor das cidades, quer dizer que toda esta conjunção de fatores de facto tem que ser encarada de outra maneira pela sociedade. Ou seja, esses são os fatores que podem, no fundo, contribuir. Significa isto que a crise climática é uma realidade, que o processo de aquecimento está de alguma forma a ser acelerado? Eu defendo que sim, e todos os resultados que nós produzimos no dia-a-dia na comunidade científica internacional apontam-nos que estamos numa aceleração da alteração climática. Mas o que me importa mais são as pessoas. O que nós estamos a ver aqui, estes exemplos que eu lhe dei, são impactos diretamente na sociedade, nas pessoas, nas próprias infraestruturas, na maneira como a sociedade se articula. E isto é que é preocupante. Não é... As pessoas pensam que a comunidade científica, digamos, está a falar de coisas abstratas, é a temperatura global, a temperatura máxima. Não, nós estamos a falar de impactos sobre as pessoas. Nós estamos a falar de floresta, estamos a falar de agricultura, estamos a falar de recursos hídricos, estamos a falar de coisas essenciais para a vida das pessoas. E, de facto, ou a sociedade olha de uma maneira muito mais acelerada para este problema, ou seja, em termos de respostas de mitigação. Isso implica uma mudança profunda? Em relação ao atraso que temos, implica uma mudança profunda em muitas coisas, sem dúvida nenhuma. Não é? Nós agora tivemos um hiato trumpista, e desculpem a expressão, que foi muito, muito perniciosa para a ação climática. Atrasou-nos imenso no que era já um processo que estava, digamos, do ponto de vista da ação, muito, muito retardado. Agora temos Biden, temos algumas boas notícias. Nós precisamos de uma COP26, de facto, muitíssimo consequente do ponto de vista do que é a ação política e da decisão política. Se a COP26 for um falhanço do ponto de vista dos compromissos, acho que, de facto, o mundo está... O que é que consideraria um falhanço, ou o que é que consideraria, no fundo, uma grande vitória dessa COP? Uma grande vitória, por exemplo, era termos a China e a Rússia, os grandes emissores, a estabelecerem medidas de corte, de redução das emissões verdadeiramente alinhados, por exemplo, com a Europa. Não é? A Europa tem sido pioneira nesse... E a Europa está atrasada do ponto de vista do corte de emissões. Por isso, mas, de facto, é pioneira e temos que testemunhar isso. Mas nós precisamos que a China, que é o grande emissor atualmente no mundo, não é? Que tenha, digamos, um alvo de redução de emissões muito mais forte. Precisamos que a Rússia também. Precisamos de um mercado de carbono ativo. Nós precisamos de ajudar os países em desenvolvimento a poderem se desenvolver com tecnologias diferentes. Nós precisamos de soluções tecnológicas baseadas na natureza. Precisamos reabilitar ecossistemas. Patrícia, estávamos aqui a noite toda. É muito trabalho que já deveria ter começado. É muita coisa que já começou incipientemente e que tem que ser acelerado. Investigador Pedro Matos Soares, boa noite e obrigada pela sua presença nesta edição da noite. Consigo.
E é assim que fechamos esta edição da noite. Vem o Eixo do Mal. Continua com a SIC Notícias. Por mim é tudo. Boa noite. Até amanhã.